Olá, vamos iniciar a nossa terceira videoaula, onde estaremos falando sobre cadastro de exames, as suas definições, como a estrutura, o seu corpo e as referências, e também a definição de preço de cada exame. Lembrando que é bem provável que a instalação inicial do seu sistema Elab Plus já veio com alguns exames, praticamente todos os exames cadastrados, bem como referências e o seu corpo completo. Mas também é comum que seja necessário alterar alguma coisa, que seja no corpo, ou até mesmo alguma referência que não é a que você utiliza. Para isso, nessa videoaula nós vamos estar mostrando como funciona. Essa terceira videoaula faz parte das videoaulas que é necessário realizá-las, procedimentos necessários, antes de utilizar o sistema verdadeiramente para atendimento. Então vamos fazer o login no nosso sistema, aí com seu usuário e com a sua senha, certo? Bom, como eu disse, é bem provável que você já recebeu aí os cadastros de alguns exames. Então, o que eu vou mostrar nessa primeira parte, vamos iniciar o cadastro de um exame do zero, né? Não vou entrar em alguns outros detalhes, mas vamos ao básico de preparação de exames. Bom, aqui na opção Exames, Cadastro de Exames, nós vamos clicar em Cadastrar novo exame. Essa opção é necessária quando ainda não existe algum exame que você precisa, né? Digamos que você precisa de um exame novo ou que não veio no cadastro inicial, aí nós vamos fazer isso. Se por algum motivo você olhar o hemograma, por exemplo, que já veio no cadastro e acreditar que ele não está adequado, você não precisa cadastrá-lo novamente, mas só alterar a sua estrutura e nós vamos estar vendo isso daqui a pouco. Então vamos criar um exame com o nome de teste de exame. Para isso, eu vou colocar um código qualquer chamado teste. O código do exame, ele é a critério seu, no seu laboratório da sua empresa. Você pode usar algum código antigo, do sistema antigo que você utilizava. Às vezes, pela prática, você acostumou a atender pelos códigos do antigo sistema. Você pode estar incluindo esse código antigo também aqui nessa tela. Por exemplo, digamos que no sistema antigo que você utilizava, o hemograma era o código 18. Então você pode vir aqui neste campo e colocar o código antigo, que daí ele vai manter o código e você vai poder atender da maneira mais rápida como estava acostumado. Como aqui é um teste, vamos colocar então teste de exame. Ok. Bom, isso é o princípio de tudo. O nome para ele. Eu já poderia salvar agora mesmo, que ele já aceitaria. Porém, tem algumas outras opções. Entre elas, o preço padrão. Lembrando que esse preço não é o preço que vai ser cobrado ao cliente, ao paciente. Esse é um preço que serve de base para você estar se baseando referente a qualquer momento do sistema. Digamos que você vai, esse exame, teste de exame, nós vamos atender ele no particular, no SUS, né, no Unimed, Bradesco Saúde. Então eu posso colocar aqui um preço padrão que é para mim se basear. Porém, esse preço não influencia basicamente em nada, certo? Mas vamos colocar aqui o valor de R$10 só a critério de teste. Grupo de exame, eu vou escolher a que grupo esse exame pertence. Eu posso deixar em branco ou como posso escolher algum. Esse grupo de exame, ele é um cadastro. Então, nas próximas videoaulas, a aula de cadastros auxiliares, nós vamos estar mostrando, ou até mesmo nessa videoaula, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar onde existe essa opção, grupo de exames, onde você pode definir a qual grupo ele pertence. Para isso, você vai poder, por exemplo, ter um relatório da bioquímica que vai para uma bancada, do hemato que vai para outra bancada. Então é só para termos organizacional. Necessita coleta? Sim ou não? Bom, esse exame, teste de exame, eu preciso coletar sangue? Eu preciso coletar algum material do paciente, que seja sangue, se for algum tipo de coleta, enfim. Se necessitar, eu marco sim. Porque com isso você pode estar controlando as coletas, a sala de coleta. Nós temos um módulo que é o chamamento por senhas. E se você marcar essa opção que necessita de coleta, uma senha será gerada para que o paciente possa ser atendido, né? Aguardar a sua vez ser chamado lá na sala de coleta.
Então você pode estar marcando para sim ou para não. Controlar estoque, eu vou marcar não, porque o controlar estoque nesse sistema Elab Plus, ele trabalha em conjunto com o nosso sistema chamado estoque fácil. Então, você vai poder estar controlando o estoque da sua clínica, do seu laboratório, através de um outro sistema da nossa empresa chamado estoque fácil. Como nós não vamos entrar em detalhes agora, eu vou marcar não, para que não seja controlado o estoque. Qual será o custo desse exame? Quanto você gasta para realizar esse exame? Aí você faz uma média, um cálculo. Vamos colocar aqui R$ 4. Eu posso colocar aqui uma margem de lucro que eu queira ter sobre ele. Enfim, esse exame é um exame que você realiza ele dentro das dependências do seu laboratório ou é um exame que você envia para um laboratório de apoio? Bom, se é um exame que você envia para um laboratório de apoio, você pode escolher esse laboratório aqui neste momento. Então, eu poderia marcar aqui Laboratório Álvaro, que é o laboratório que nosso sistema está integrado para gerar a remessa automaticamente. Porém, nós não vamos marcar essa opção agora, porque nós vamos ter uma videoaula exclusiva para a integração com o Álvaro. Então, nesse primeiro momento, nós vamos marcar não enviar. Esse laboratório vai ser feito aqui dentro mesmo, certo? Eu posso escolher qual material que este exame utiliza. Podemos colocar aqui sangue, né? Podemos colocar urina, enfim, você pode estar escolhendo aí qual o material que esse exame utiliza. Você pode também vincular o exame teste de exame com algum exame do laboratório de apoio. Eu não vou mencionar agora, como eu disse. Depois nós vamos concluir essa parte. Bom, esses são os dados do exame, então eu vou salvá-lo. Ele está cadastrado no meu sistema. O exame teste de exame. Bom, o cadastro do exame em si é muito fácil. Simplesmente são esses dados que são necessários. Porém, esse exame ainda não está apto para o uso, porque nós não definimos um valor, um preço para ele. Então, o primeiro passo agora, antes de nós definir preço, nós vamos estar definindo a estrutura do exame, correto? Para isso, eu venho em exames, consulta de exames e pesquiso pelo exame que eu acabei de cadastrar. Ele está aqui, teste de exame. Eu vou clicar sobre ele e vou em ver a estrutura do exame. É nessa opção que eu defino a estrutura, o corpo do laudo, os itens que eu preciso informar para esse exame ser realizado. Você vai verificar que não existe nenhuma estrutura criada para ele ainda. Isso porque ele é um exame novo. Então, nessa mesma tela, eu posso alterar alguma estrutura de exames já existente. Antes, eu vou mostrar como criar. Então, bom, no método, eu posso colocar quais os métodos utilizados para esse exame. Então, eu vou colocar aqui automático. Mas digamos que você pode usar um método ou outro. Então, nem sempre vai ser automático. Em algum momento vai ser o método manual, por exemplo. Então, eu vou dar um ponto e vírgula, escrever o outro método. Se eu tiver mais um ponto e vírgula, escrevo o outro. Isso vai fazer com que na hora de você digitar o resultado, ele apareça a opção para você escolher se é automático ou se é manual. A amostra desse exame, vamos colocar aqui o sangue, né? E aí nós já estamos preparados para cadastrar os itens deste exame. Imagine que esta área em branco, partindo aqui, seja a folha onde será impresso o laudo. Essa área central onde eu estou circulando aqui. E imagine que a folha começa aqui, nesta linha, e acabe aqui nesta. Então, essas 4 colunas são responsáveis para o texto que irá aparecer na folha. As demais são critérios de configuração. Primeira etapa é adicionarmos um item qualquer. Então, vamos iniciar colocando o item do tipo texto. Eu vou estar fazendo um por um, cada tipo, para vocês compreenderem o que é. Então, aqui em cima, o que eu quero colocar? Um texto fixo. Então, eu vou escrever aqui resultado, certo? Aqui em referência, eu vou colocar a palavra referências.
Ok. Bom, o campo do tipo texto, ele cria um texto fixo lá na hora da impressão. Então, quando eu for imprimir um resultado desse exame, a primeira linha dele vai conter a palavra resultado, vai passar um espaço, porque aqui vemos que está vazio, e lá, quase terminando a folha, vai ter um texto escrito referência. Certo? Vocês vão entender por que eu coloquei isso aqui. Vamos adicionar outro. E vamos agora estar escolhendo um outro tipo, o tipo editável. O campo do tipo editável é um campo que eu vou digitar algum valor. Eu vou ter que digitar alguma informação. Então, nós podemos assim imaginar que seria como se fosse, por exemplo, a hemácias lá no hemograma. Lá é um campo editável, eu vou ter que digitar alguma coisa. Então, como nós estamos num teste, eu vou criar aqui o primeiro campo assim, ó, campo editável. Para vocês terem uma melhor compreensão. Ele possui uma referência? Bom, possui. Eu vou colocar aqui que a referência tem que ser assim, ó, homens maior que 50 e mulheres menor que 50. É um exemplo. Qual que é a unidade desse campo editado? mm? Pode ser alguma outra coisa? Vamos colocar mm. Então, a referência homem maior que 50 mm e mulher menor que 50 mm. O que seria isso, a unidade? Bom, quando nós chegarmos nesse campo, na hora de digitar o resultado, ele vai pedir que eu digite um valor. Digamos que eu coloque 20. Então, o valor que eu colocar lá vai ser 20 mm. Então, creio que isso é bem prático, bem lógico de se entender. Esse campo é obrigatório? É necessário preencher ele para que eu conste que esse exame está pronto? Sim. Esse campo é importante, é necessário para a impressão do mesmo. Ou seja, é a mesma coisa de você emitir um hemograma sem o valor do leucócitos, por exemplo. Então, você tem que definir que é obrigatório, para que não haja um erro humano. A coluna máxima, nós informamos qual o valor máximo que pode ser digitado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1000, você não vai conseguir digitar um valor maior do que 1000. Sempre vai cair nesse valor, certo? O valor padrão, o grupo nós já vamos estar entrando ali embaixo. Eu já vou estar mostrando a necessidade dele. Valor padrão é aquele valor que já vai estar digitado quando você começar. Então, digamos que eu vou colocar aqui 10. Quando eu for digitar o resultado desse exame, ele já vai começar com 10. Eu posso alterar, mas ele já vai vir com 10. Talvez em algum momento isso te facilite. Bom, criamos o primeiro campo editável, certo? Então, nesse campo, você vai estar digitando valores. Por isso que ele é editável. Isso não quer dizer que são valores numéricos. Você pode digitar textos também, certo? Porém, textos vai ser meio que difícil você utilizar, né, nesse sentido. Nós já vamos estar mostrando aqui um próximo item que eu vou estar adicionando do tipo número. O campo número é idêntico ao editável. A diferença é que nele você só pode digitar número, certo? Então a unidade vai ser JJ, é um teste, certo? Mas eu vou fazer uma diferença nessa referência dele. Veja bem que aqui no editável eu coloquei referência para homem e para mulher. E se o paciente for um homem, às vezes é desnecessário ter a referência da mulher, eu não preciso ter ela. Com isso, eu posso criar uma referência avançada. Eu viria aqui no campo número, que eu acabei de criar, e escolheria a referência avançada. O que eu vou fazer? Escolher aqui, ó, sexo masculino, qual a faixa etária? Todas, uma referência com intervalo, ou seja, para todo sexo masculino, a referência é de 0 a 10. Vamos dar um exemplo, e a unidade é JJ. Para o sexo feminino, a referência com intervalo é de 10 a 20 e a unidade é JJ. Isso vai fazer com que a referência só apareça para o sexo que o paciente é do paciente, evitando que saia referência para ambos. Isso pode ser criado também para a faixa etária. Então eu posso colocar aqui, ó, ao invés de colocar homem somente, vou excluir aqui do homem, para nós criarmos outra.
Vou adicionar, por exemplo, de 0 dias a 1 ano. Ou seja, aqui ele vai só aparecer para 0 anos a 1 ano. Ele só vai aparecer para o sexo masculino entre 0 e 1 ano de idade, essa referência. Então nós podemos criar várias situações para que esteja várias referências e somente seja impresso conforme a necessidade do laudo. Então eu criei essas, você vai ver que aqui em referência não vai aparecer nada, porque ele existe uma referência avançada para esse item, campo número, que eu posso estar alterando a qualquer momento. Ele também é um campo obrigatório, certo? Bom, vamos adicionar mais um. Agora eu tenho um campo do tipo fórmula. O que esse campo faz? Ele calcula uma fórmula qualquer. Vamos colocar aqui referência em kk. Bom, nesse campo você não vai digitar nada. O que ele vai fazer? Calcular uma fórmula. Para isso eu tenho que definir as variáveis. Vamos lá. No tipo editável eu vou definir a variável A. No campo número eu vou definir a variável B. Com isso eu sei que o valor digitado no campo editável vai ser o A. E o valor digitado no campo número vai ser o B. Então a fórmula seria, vamos criar uma fórmula qualquer, seria assim, ó. O valor que eu digitar no A vezes 10 menos o valor que eu digitar no B. Pronto, ele criou uma fórmula. O que vai acontecer? O valor que eu digitar neste campo vai ser multiplicado por 10 menos o valor que eu digitar nesse, porque eu defini aqui as variáveis para ele. Posso também definir uma outra variável aqui para o campo fórmula. Para o campo texto, a variável não tem valor, porque eu não vou digitar nenhuma informação para ela. Vamos adicionar mais um item. Agora o item do tipo linha inteira. Este item, linha inteira, é usado geralmente para pular uma linha. Então digamos que eu criei toda essa parte e agora eu quero que pule uma linha em branco. Então ele vai fazer isso através da linha inteira. Vou adicionar mais um item. Agora eu vou adicionar o item tipo texto. E vou colocar aqui um outro texto, ó, resultado parte 2. Só um exemplo para você ver como pode ser feito. Eu vou adicionar um outro item agora do tipo lista de opções. Ó, lista de opções. E eu vou escolher aqui, vai ser um item que eu não vou digitar nada. Eu vou escolher uma opção. Para isso eu venho aqui em cima do item, lista de opções, e clico em lista de opções. E vou criar. Vamos criar aqui o item negativo. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, no beta, no HIV, né? Você pode colocar negativo positivo, pode colocar reagente e não reagente. Aí vai a critério de cada um. Veja que eu não posso clicar, por exemplo, num campo tipo fórmula e vir aqui. Ele vai dar erro. Eu tenho que obrigatoriamente fazer ele em cima da lista de opções. Então, criei 4 opções. Qual a referência? Vou colocar não reagente. O padrão é bom com não reagente. E também vou marcar que ele é obrigatório. Vamos a mais um item, que é o item do tipo observações. Esse campo você deixa em branco, né? Se você quiser ter observações no exame, você coloca ela. E aí você vai estar digitando. Podemos marcar que ela não é obrigatória. Por que que não é obrigatória? Porque é uma observação, nem sempre vai ter. Então o sistema não vai controlar se tem valor para ela ou não. Vamos aqui começar a falar sobre essa coluna chamada grupo. Eu posso criar dentro deste exame grupos somatórios. O que é isso? Vou te mostrar agora. Vamos criar um grupo aqui chamado grupo 1, GP1, certo? Qual a soma total? Vou colocar aqui 100, para vocês entenderem o que seria. Então, criei um grupo chamado GP1, cuja soma dele é 100. Eu vou colocar aqui o campo editável nesse grupo GP1. Também vou criar o campo número no grupo GP1. O que eu digitar nesses dois itens, não poderá passar
o valor da soma, que é 100. Então, por exemplo, se eu colocar num campo desse 50 e no outro 60, ele vai informar que tem um erro. Porque esses dois campos, eles vão ser somados, eles estão no mesmo grupo. E esse grupo me informa que eu não posso passar de 100. Isso serve, por exemplo, para o hemograma, lá na parte branca, lá embaixo, onde nós informamos as porcentagens, né, em cima do leucócitos. Então, eu sei que aquela soma das porcentagens não pode passar de 100, porque ele é uma porcentagem em cima do valor do leucócito. Então, digamos que por um momento você colocou um valor que a somagem daria 101%, ele vai impedir que isso seja salvo. O grupo serve para isso. Nós podemos também, vamos criar um outro campo aqui embaixo para um teste, um campo do tipo editável. Vou colocar aqui campo cálculo, que é para vocês entenderem uma coisa. Vou colocar o tipo aqui, a unidade U. O campo cálculo, eu coloquei ele como editável, ou seja, eu vou digitar um valor para ele. A diferença é que eu posso criar um cálculo para ele também. Perdão, aqui eu coloquei o cálculo do campo na referência. Coloquei no lugar errado, certo? A referência, se eu colocasse esse valor na referência, ela simplesmente ia imprimir essa fórmula no lugar da referência e não ia calcular nada. Então, essa fórmula que eu coloquei aqui tem que ser no campo cálculo, viu? Me perdoe aí que eu não tinha verificado. Então, mesmo o campo sendo editável, eu posso criar um cálculo para ele. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o valor de C, somar com A e diminuir com D. É um cálculo qualquer. Quem que é o C? A fórmula. Então, ele vai pegar o valor da fórmula. Quem que é o A? O campo editável. Ele vai pegar o valor da fórmula, somar com o campo editável e vai diminuir com D. Mas quem que é D? Ele mesmo. Então, eu vou ter que digitar um valor para ele e, ao mesmo tempo, ele vai jogar um valor na frente, que é o valor do cálculo. Vocês vão ver isso no hemograma. No hemograma é feito isso daqui. Vocês vão ver com maior profundidade. Vamos ao último campo, que é um campo novo, que foi adicionado na nossa última atualização, chamado foto. Esse campo deve ser adicionado somente e não precisa ser colocado nenhuma outra informação nele. Bom, mas o que seria esse campo foto? Surgiu a ideia de um dos nossos clientes acoplar uma câmera de microscópio, né, lá na lente, para capturar a imagem das lâminas. E ele gostaria que essas fotos aparecessem no laudo. Então, nosso sistema foi adaptado para isso. É uma vantagem do nosso sistema. Nós podemos modificá-lo, adaptá-lo, podemos chegar a um consenso e contribuir para melhorar o seu atendimento. Então, foi colocado. Com isso, quando ele vai digitar o resultado, o sistema captura automaticamente as fotos das lâminas. Como eu não tenho aqui como te mostrar isso na prática, eu vou mostrar o laudo dele já pronto. Ó. Veja, isso aqui é um exame de fezes, paratonal de fezes. Então, automaticamente o sistema puxou as fotos das lâminas que eles estavam tirando, eles mesmos tiraram. Então, daí possibilita que as fotos apareçam aqui embaixo. Para isso, eu tenho que definir que existe foto. Só definir isso daqui. Bom, acabei aqui a montura da estrutura dele. E aqui eu posso colocar informações do preparo, que é para o paciente, por exemplo, jejuar à noite, por exemplo. Ou posso colocar aqui pegar primeiro jato da urina. Informações de coleta são informações que vão para a pessoa que está coletando, coletar sangue de tal maneira. Você pode informar isso. Esse exame está disponível para quem? Todos, masculino ou feminino. Você pode estar colocando. Temos também aqui observações do exame, que eu posso estar digitando alguma coisa para sair lá embaixo. Fixo, sempre vai sair. O que pode ser isso? Bom, digamos que é um exame de beta, de gravidez. E o fato de ter dado positivo não quer dizer que a pessoa esteja grávida, porque pode ter alguma alteração hormonal. Então eu posso escrever isso nas observações. Mesmo o resultado sendo positivo, não configura a gravidez. Tendo em vista que alterações hormonais
podem influenciar no resultado, certo? Isso vai sair em todos os exames. Lógico, teste de exame foi o que nós criamos. Em todo atendimento desse exame, esse valor vai sair. Bom, eu posso também mover, né? Eu quero que a observação seja lá embaixo. Então eu vou marcar ela e posso aqui, ó, mover para baixo, ó. Para cima, para baixo. Lembrando que isso aqui vai ser impresso, ó. Essa parte aqui, até aqui é o que vai sair na folha. Acabamos aqui de criar a estrutura nessa nossa videoaula número 3. Criei a estrutura do exame, criei as referências, fiz alguns cálculos. Acredito que foi bem simples para vocês compreenderem. Aqui em atendimento, em exames, voltando rapidamente no cadastro, ó, tem um cadastro de grupo de exames. É onde eu posso incluir os grupos que meus exames vão pertencer. Tá? É nessa tela que você faz esse cadastro. Mas agora eu quero definir o preço desse exame. Para isso eu venho em exames, preço de exames por convênio. Correto? Escolho o convênio, eu vou colocar aqui o convênio particular, que foi o convênio que nós criamos na última aula. E você vai ver que não tem nenhum exame para esse convênio. Então eu tenho que começar a adicionar os exames que esse convênio atende. Então vamos colocar aqui o teste de exame. Ó, o que você pode fazer assim, dá um teste, dá um enter, ele vai me mostrar os exames e o que eu cadastrei foi esse, ó. Dou OK. Agora sim, eu vou colocar quanto que eu vou cobrar, R$20. Como eu sei que eu pago 4, que lá eu defini, o sistema já está me dizendo que eu estou ganhando R$16 em cima, certo? O valor do repasse. Como se trata de um convênio particular, eu não vou ter repasse. Por quê? Porque o paciente vai me pagar R$20. Se fosse um convênio que você tem com a ótica da sua cidade, por exemplo, a ótica o paciente vai te pagar 15 e a ótica vai te pagar 5. Ou seja, o paciente paga 5 e no final do mês você vai receber 5 da ótica. Então o repasse é o que o convênio vai te passar em cima desse valor. Como nós não vamos fazer isso agora, vou deixar zero. Código no convênio. Esse exame tem algum código específico no convênio? Muitas vezes você vai precisar colocar, principalmente no SUS e em convênios que utilizam o TIS, né, Unimed e tudo mais. Você vai se informar junto ao seu convênio qual é o código de cada exame. Quem que vai pagar esses R$20? Paciente ou convênio? Paciente, né? Nós vamos cobrar do paciente. Nomenclatura. Esse exame, teste de exame, tem um nome diferente no convênio? Às vezes lá é teste de exame número 2. Então você pode mudar essa nomenclatura aqui, porque para o convênio, no relatório do convênio, ele vai sair com esse nome. Colocado o valor, eu dou adicionar. Pronto. Eu já posso atender agora o teste de exame, porque eu já sei que é R$20. Vamos incluir outro exame aqui nesse convênio, o hemograma. Ó, hemograma completo mais plaquetas. Você dei hemo e dei enter. E por que ele já apareceu hemograma? Porque não encontrou nenhum outro exame com as palavras hemo. Então eu dei enter. Na verdade, hemo, ele vai ter muitos, né? Eu coloquei hemo. Vamos colocar hemograma. Ó, hemograma. Ele não achou nenhum. Quanto que eu vou cobrar? 25. Quem vai pagar isso? O paciente. Pronto. Ah, mas ficou negativo o lucro? Sim, porque o hemograma não defini quanto que eu gasto com ele. Então isso aqui não vai sair nada, nada interferência a não ser nos relatórios. Nós vamos estar vendo isso mais para frente. Eu posso colocar vários exames, na verdade eu tenho que colocar todos os exames que atende o particular. Vou colocar urina, vou colocar fezes, todos que o particular atende. Depois de cadastrado eu posso alterar o valor. Ó, seleciono o teste de exame, venho alterar o valor. É 20, vou colocar 20, vou colocar 30. Alterei o valor dele, né? R$30. Eu posso atualizar os valores todos de todos os exames por porcentagem. Eu quero aumentar 10% em todo o convênio. Ele vai atualizar para isso. Bom, isso aqui é o básico da definição de preço. Agora o nosso sistema já está pronto para ser utilizado. E na próxima videoaula nós já vamos fazer isso. Atender um paciente, né? Que eu creio que é o que nós vamos mais fazer. Aí eu quero ter certeza
que nós vamos sempre ter sucesso no nosso trabalho, tanto nós aqui na InfoSIC Sistemas, quanto você aí na sua clínica e laboratório. Então, até a videoaula número 4, nós estivemos lá.